Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre futebol, um assunto pouco comentado no Brasil. Mais especificamente, nós vamos falar da seleção francesa. Por que a gente vai falar da seleção francesa num tema de África? Bom, a explicação é simples. Estudar a história da África, estudar a África, não é só estudar os acontecimentos no continente africano, mas também é estudar como é que esse continente é visto, como ele influencia outros continentes, como a Europa, a América, a Ásia. É interessante estudar também como é que esses países veem a África. Então, eu escolhi falar da seleção francesa de futebol, porque é a nossa atual campeã mundial da Copa do Mundo de 2018. Então, um fato muito interessante sobre o estado da seleção francesa atualmente. A geração que participa do futebol francês. Eu vou chegar nesse ponto especificamente, mas aqui vamos dar uma retomada na história da seleção francesa. Vamos pegar nossa máquina do tempo e ir até 1998. 1998 é a Copa do Mundo que aconteceu na França, que se tem o primeiro título mundial francês. É a primeira vez que a França ganha um título. E é um time muito lendário, se você pegar a escalação, o elenco do time. Você tem como o herói da França o Zidane, que sem dúvida é um dos maiores nomes do futebol francês. E é curioso que ele é filho de argelinos. Os pais dele vieram da Argélia. Editor, faz favor pra mim, coloca o mapa da Argélia, para o povo saber onde fica a Argélia. Você tem o Thierry Henry, que é de Guadalupe. Você tem um total de 5 jogadores que não fazem parte do território francês. E desses 5 jogadores, 3 é de origem africana. Você tem o Zidane, como eu comentei. Você tem o Patrick Vieira, de Senegal. Você tem o Marcel Desailly, de Gana. Então você já percebe que a gente começa a ter uma mistura de etnias no elenco do futebol francês. Isso não acontece só com a França, mas acontece com várias seleções da Europa. Por quê? Porque a imigração de africanos para o continente europeu é quando começa a se intensificar. Depois da Copa de 98 até 2012 você tem uma situação um pouco peculiar da história do futebol francês. Porque é um número que tem menos jogadores de origens não francesa. Já chegou a acontecer de ter seleção da França, convocação, em que só tem um árabe no time. E o resto dos times ser apenas de franceses. Isso pode parecer coincidência, pode parecer muita teoria da conspiração, mas em 2011 aconteceu um fato que fala que não é exatamente teoria da conspiração. Quando, no período de 2010 a 2012, o técnico da França, Laurent Blanc, é acusado de, junto com outros membros da Federação Futebolística da França, a FFF, eles tentarem montar cotas raciais para se jogar na seleção francesa. Eles estavam querendo colocar cotas para negros e árabes para limitar a quantidade de jogadores dessas etnias no time. Então foi uma polêmica muito grande, teve muitas acusações de processos contra o racismo. O técnico acabou sendo inocentado, mas o diretor técnico da Federação Francesa foi acusado e foi condenado. Tem áudios da reunião que vazaram. Então foi uma situação muito bizarra. Você tem diretores da Federação Francesa de Futebol querendo colocar cotas para limitar o número de etnias não europeias. Então isso mostra uma visão não só da França, mas de uma Europa em geral, de preconceito, de aversão aos imigrantes que vêm do continente africano. Esse é só um exemplo muito interessante que pode mostrar um pouco disso. Depois desse acontecimento, o técnico se afastou do time e chegou um novo técnico. Com esse novo técnico, chega uma nova geração para o futebol francês, que é a geração que é chamada de Black, Blanc, Bleu, que traduzindo é preto, branco e árabe. Por que esse nome dessa geração? Porque é o momento que começa os filhos dos imigrantes africanos começam a jogar futebol, a ter sucesso e a começar a participar da seleção. E por terem nascido no país França, eles ganham cidadania francesa. Então logo eles podem jogar pela seleção francesa. E isso gera o que aconteceu na Copa de 2008, que eu falei. 14 jogadores dos 23 convocados são descendentes de africanos. Aí você chega àquela conclusão.
Então significa que agora acabou o racismo, que não tem xenofobia, que não tem preconceito com o imigrante africano. Não. Infelizmente não. Porque a maior polêmica não é só o fato da França ter tido a maior parte dos jogadores dupla cidadania, mas pelo fato de que esses heróis de 2018, esses vitoriosos da Copa do Mundo, que faz com que os franceses celebrem, comemorem aquele título, são os mesmos imigrantes que são marginalizados na sociedade. Então, muitos imigrantes, têm relatos de muitos imigrantes que estão na França, muitos refugiados que estão na França, que são tratados muito piores do que eles eram tratados nos campos da ONU, os campos de refúgio da ONU na África. Porque nos campos da ONU eles tinham um cuidado médico, eles tinham uma tenda para eles. Eles estão falando que era melhor no campo da ONU porque tinha uma tenda para eles, tinham uma tenda para eles ficarem. Então isso mostra o nível de marginalização que os imigrantes africanos têm no país. Então, é essa a problemática. Eles estão querendo que os imigrantes franceses lutem, no caso, joguem, pela seleção francesa para defender um país que tratem eles mal. E isso é refletido muito também na Copa de 2018. Porque eu vou pedir para o editor colocar uma foto aqui para vocês, ó. Pá! Ó, essa é a imagem que mostra os jogadores que não defendem o país onde nasceram. Então, por exemplo, se você pegar o exemplo do Diego Costa, que joga pela Espanha. Ele é brasileiro, mas só que ele optou por jogar pela seleção espanhola. Então, olha os times de Marrocos, Tunísia, Senegal. São praticamente formados por jogadores que nasceram na França. E o motivo disso é que eles não se identificam com o país. Eles não conseguem se sentir pertencentes à França, porque eles são tratados como pessoas que não fazem parte da França. Então não faz sentido eles defenderem a seleção francesa. Eles optam por defender só outra nacionalidade. Então, é uma problemática muito grande, porque você mostra o preconceito que a Europa, não só a França, mas que está impregnado no povo europeu em relação ao povo africano. Que é um povo que está trazendo pobreza, é um povo que está trazendo miséria. Mas quando esses imigrantes conseguem trazer um benefício para a nação, aí eles são heroicizados. Mas não é só a seleção de 2018 em que apareceu esse questionamento. Você tem o caso do Benzema, que não canta o hino nacional francês. E o motivo de não cantar é porque ele, filho de argelinos como Zidane, se sente incomodado com certas frases do hino nacional francês. Vou pegar uma citação aqui. As armas, cidadãos, formar vossos batalhões, marchemos, marchemos, que um sangue impuro banhe o nosso solo. O que essa parte do hino fala? Vamos, franceses, vamos nos unir para lutar contra aqueles que nos invadem, para lutar contra aqueles que não é pertencente a essa terra. Então o Benzema, que é filho de argelinos, que não é pertencente a essa terra, cantaria uma música, um hino contra a população de onde vem seus pais? Então isso foi uma problemática trazida, que ele já foi chamado de traidor da nação, de mercenário por políticos franceses. Então é uma problemática muito polêmica e que traz em destaque uma situação muito bizarra e preocupante da sociedade. O futebol não é só um esporte de entretenimento, não é só diversão, não é só festa. Envolve política, envolve economia, envolve cultura. O futebol está cercado desses temas. Se você pegar só o histórico da Copa, você tem Copas vencidas pela Alemanha Ocidental. Você tem o exemplo das Olimpíadas, que aconteceram em Berlim durante o regime nazista. Completamente possível de problematização histórica. Então, o futebol não é só diversão. É essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Todos esses eventos de grande escala de esportes sempre tem um tema importante para ser tratado, que sempre vai ser trazido à tona, porque é o maior palco do mundo para se falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou deixar um link na descrição das revistas, dos jornais que eu usei como base para esse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!